Olá, aluno do primeiro ano do ensino médio, tudo bem com você? Aqui é o professor Wagner, professor de Geografia, e esta é a primeira videoaula desse terceiro bimestre de Geografia. Eu pensei nessa possibilidade de uma aula online como mais uma ferramenta, né, para vocês estudarem nesse período de pandemia. Sei que está difícil, mas vamos aguentar e esperamos que tudo dê certo. Pois bem, o que vamos trabalhar, o que vamos abordar, né? Quais são os temas dessa primeira aula? É o relevo terrestre, os agentes internos, os movimentos da crosta e os agentes externos, clima e intemperismo, beleza? E quais são as habilidades que vocês deverão compreender nesse processo? Identificar em textos ou iconografias, imagens, a relatividade dos conhecimentos científicos, sua evolução linear e as rupturas revolucionárias que alteraram o curso das ciências, notadamente da geologia e na geofísica. Reconhecer os domínios naturais, como a reunião das esferas inorgânicas, litosfera, hidrosfera e atmosfera da superfície terrestre. Reconhecer o meio ambiente como a soma da vida nos domínios naturais, explicar processos geológicos e geofísicos constituintes da crosta terrestre, responsável por sua dinâmica interna nas escalas pertinentes. A existência humana, né? Assim como o desenvolvimento humano pode ser dividido em fases, então nós, né, dividimos nossas vidas em fases quando nascemos, nossa infância, nossa adolescência, nossa vida adulta e velhice. A Terra também possui diferentes etapas de sua existência, de acordo com o estudo do seu relevo e da formação do seu solo. Então é a partir do estudo científico, do relevo, da formação do relevo da Terra e da formação deste solo é que podemos saber das fases da existência da Terra. Então, a idade da Terra, hoje, segundo os cientistas, é de 5 bilhões de anos. Cerca de 5 bilhões de anos. É muito tempo. Desse modo, as fases da existência da Terra foram definidas em eras geológicas, ou tempo geológico. E é a geocronologia, que é uma ciência que tem o papel de análise e estudo dos métodos para determinar o tempo geológico da Terra, que é registrado nas rochas. Então, é a partir da análise das rochas que, através da geocronologia, que sabemos o tempo da Terra. O tempo geológico. Considerado que o tempo geológico é o tempo medido em milhões e bilhões de anos, e visando facilitar o estudo dos fenômenos que ocorrem no planeta Terra, esse tempo foi dividido em unidades, chamadas eras. Então, dentro do tempo geológico, né, que ele é dividido em milhões e bilhões de anos, e para facilitar o estudo, ele foi dividido em unidades, chamadas eras. E por vez, estas eras estão divididas em períodos, e estes períodos em épocas. Cada era se caracteriza pela forma como se encontravam distribuídos os continentes e os oceanos e pelo tipo de organismo, os fósseis, que neles viviam. Então nós temos, como os caras organizaram essa parada aqui? Então eles viram lá, beleza, então vamos dividir para a galera entender. Então a gente tem as eras, então essas eras têm os seus períodos, e dentro desses períodos tem as épocas. Beleza, mas como a gente vai caracterizar esse tempo da Terra aí, essas eras, essas épocas? Então, quando eles encontravam a distribuição dos continentes, vamos lembrar lá do ensino fundamental, né, ciências, algumas vezes em geografia, quando falou da formação da Terra, que os continentes se separam, que antigamente tinha a Pangeia, que se você olhar no mapa mundo, você vai ver que o continente africano ele tem a costa, assim, juntar direitinho, encaixa, tudo bonitinho com a América, onde está o Brasil. Então, é através desses estudos que eles conseguiram determinar cada época, cada era. Beleza? Então vamos lá. Quais são as eras geológicas que temos? Mais antigo, período pré-cambriano ou proterozoica. Vamos falar novamente. Período pré-cambriano ou proterozoica. Do grego próteros, primeiro, mais zoé, vida. Surge há 4,6 bilhões de anos, quando surgem no mar as primeiras formas de vida. Vidas unicelulares, vidas primitivas. Né? Primeiro, no mar. Era paleozoica, cerca de 550 milhões de anos atrás, surgem os primeiros corais, conchas, peixes, insetos, anfíbios, répteis
e as primeiras plantas terrestres. Então, é o desenvolvimento, a vida surge no mar, na água, e essa vida ela vai se tornando complexa ao longo dos bilhões e milhões de anos, certo? A era mesozoica surge há cerca de 245 milhões de anos. Ela foi subdividida em dois períodos. O Triássico, quando aparecem os primeiros dinossauros e mamíferos. Os mamíferos aqui, galera, devido à grande influência, né, que os dinossauros que imperou nesse período, são pequenos roedores, pequenos animais, pequenos em tamanho. Depois nós temos o período Jurássico, quando surgem as primeiras aves, né? Jurássico, muito conhecido devido àquela franquia de filmes, né? O Jurassic Park. E o período Cretáceo, aparecem as primeiras plantas com flores. Então, a Mesozoica é uma das eras mais importantes, porque é um florescimento da vida no planeta, tanto no mar como preponderantemente em terra, no solo, né? Temos aí o Império dos Dinossauros, no período Triássico, no período Jurássico, no Cretáceo, né? O surgimento dos mamíferos. E a Era Cenozoica, que ela é marcada, né, de cerca de 65 milhões de anos atrás, com a extinção dos dinossauros. Então, é a marca desta era. Então, quando caiu aquele meteoro há 65 milhões de anos e que ele pôs fim à vida dos dinossauros como os reis da Terra, né? Podemos dizer assim. Então, essa época ela ficou caracterizada pela distribuição dos mamíferos pela Terra. Então, não havia mais empecilho para o desenvolvimento dos mamíferos. Então, é nesse período que vamos ter a diversificação de mamíferos na Terra. Beleza? Aproximadamente 10 milhões de anos surgem os primeiros hominídeos, aqueles primeiros seres, né, que vão dar origem a nós. Entre 5 a 3 milhões de anos surgem os primeiros espécimes como Homo, Homo erectus, aquele que já fica em pé. E há cerca de 1 milhão nós está aí. Então surge a nossa espécie, o Homo sapiens. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. E no Brasil, como que foi essa parada? Como é que ficou? Como que resolveu? Né? Como que a gente pode dar um exemplo sobre o Brasil? Na Era Cenozoica, por exemplo, isto é, nos últimos 65 milhões de anos, ocorreu a formação da bacia do Pantanal e do longo do rio Amazonas. Então, é quando surge o Pantanal, né? Vocês hoje estão acompanhando bastante na televisão, né, o incêndio no Pantanal, região do centro-oeste brasileiro. Então, aquela região onde está o Pantanal, onde está tendo aquelas queimadas, ela se formou há cerca de 65 milhões de anos atrás. Como também a região do rio Amazonas, que também hoje é muito evidente nos noticiários devido às queimadas, devido à destruição da floresta amazônica. Então, aquela região ao longo do rio Amazonas surgiu há cerca de 65 milhões de anos. E na era paleozoica, então um período bem mais antigo, né, tem a formação do carvão mineral no sul do Brasil e o início da formação da bacia do São Francisco, onde hoje é localizado o Nordeste brasileiro. Então, esses são alguns exemplos da evolução do estudo geológico para descobrir a formação daquele relevo e que determinar esse tempo. E é uma coisa abstrata, né? Uma coisa que a gente não consegue mensurar. A gente não consegue pensar o que é 65 milhões de anos, o que é 270 milhões de anos. Este é uma figura que ele tenta explicar de uma forma mais simples para nós entendermos como que é essa evolução do planeta. Desde quando ele surge, desde quando surge o planeta, até os dias de hoje, quando surge nós aqui. Tá vendo? Vou colocar aqui o mouse, vocês perceberam, ó o homenzinho aqui. Então, tem toda essa volta aqui, ó. Ninguém sabe a história que a Terra tem, né? Só ela sabe para contar, só ela sabe o que ela já passou, né? Mas vamos lá, foco aqui. No canto esquerdo do vídeo, nós temos a legenda. Então, laranja pré-cambriano, paleozoica amarela, verde mesozoica, rosa cenozoica terciário e cenozoica quaternário. Beleza? Então vamos lá.
Nesse laranja é o pré-cambriano. Então, no pré-cambriano, que vai de 4,6 milhões de anos até cerca de... Opa, voltar, desculpa aí, gente. Até cerca de 600 milhões de anos atrás, né? Então, é um período mais longo da Terra. Nós temos a formação das rochas mais antigas e as formas primitivas de vida, certo? Formação também de algas e bactérias nesse período. Após isso, nós temos aqui o período paleozoico, a era paleozoica, né? Isso daí a gente começa a ver a diversificação da vida, né? Surge protozoário e esponjas, trilobitas, rochas sedimentares mais antigas. Sobre rochas sedimentares a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Peixes, as plantas terrestres, os anfíbios, os insetos, os répteis. Então, começamos a ver uma diversificação da vida na Terra, beleza? Aí chegamos na era mesozoica, né? Aí surgem nós, os mamíferos, né? Aqui, ó, nós aqui. Surgem as plantas, temos o reino dos dinossauros, os pássaros, as plantas com flores e chegamos na era cenozoica. Na época na Cenozoica, a gente também tem a formação do Himalaia, das montanhas rochosas. Lembrando que as maiores montanhas que nós temos hoje no planeta, elas são recentes, como os Himalaias e como os Andes. Então, as montanhas mais altas que nós temos, elas são fruto de ações recentes no planeta, certo? De movimentações de placas tectônicas. Nós temos surgimento de espécies como os exipos, mamíferos gigantes, né? Na era Cenozoica terciária, nós temos os Himalaias, montanhas rochosas, exipos, mamíferos gigantes, macacos, Alpes, pastos, serras e nevadas e das cascatas. Isso é que surge aí no período terciário, na era Cenozoica. E já no Quaternário surge o Grand Canyon, aquele canyon lá nos Estados Unidos, as idades glaciais, as eras do gelo, vocês estão bem familiarizados com isso. Surge os mamutes e surge nós aqui, ó, nós na ponta, né? Surge o ser humano aí que modificou a Terra. A Terra levou tanto tempo para construir essa beleza que o ser humano resolve fazer a parte dele, né? Pois bem. Considerações sobre a relatividade do tempo da natureza e o tempo humano. Ao analisarmos a história da Terra e do homem, vamos encontrar uma relação temporal entre o tempo humano e o tempo da natureza. Considerando o tempo humano, não é possível perceber que só os continentes se afastam, os oceanos se alargam e só podem ser percebidos por medições científicas. Então, como eu venho insistindo aqui, tem uma grande diferença entre o tempo humano, o nosso tempo, certo? O tempo histórico, e diferença do tempo da Terra, que é o tempo geológico. Então, tempo humano, histórico, tempo humano, pode falar de qualquer dessas duas formas, né? Tempo histórico, tempo humano, ou tempo da Terra, tempo geológico, certo? Então, é imperceptíveis as mudanças que ocorrem na Terra para nós seres humanos, porque o tempo do homem é muito rápido. Então, 10, 20, 30, 40 anos, para nós que é muito tempo, ou aquele zap que você está esperando há 30 segundos para você já dar aquela crise enorme de ansiedade, para a Terra isso não é nada. Né? Para a Terra, a demora da Terra é 1 bilhão, 2 bilhões, 500, 10 milhões de anos. Né? Então tem uma grande diferença. Isso é abstrato, nós não conseguimos compreender. Uma ideia dessa é que em 2 milhões de anos, o Oceano Atlântico, a costa da África e a costa brasileira, eles se afastaram cerca de 24 quilômetros, como é, por exemplo, a distância de ida e volta do centro de Francisco Morato ao centro de Caieiras de carro. Se afastaram essa distância, mas você consegue perceber? Todo dia o continente está se distanciando da África. O continente sul-americano, o continente americano e o continente africano. Mas nós não percebemos. Mas isso acontece. Porque a Terra é um organismo vivo também. Então, nós não conseguimos perceber a abertura dos oceanos porque o tempo da natureza é um tempo longo. Certo? Então, dependendo da referência, o tempo pode ser curto ou longo. Por exemplo, a litosfera possui movimentos longos da natureza, imperceptível para o ser humano. Então, nós temos terremotos, são catastróficos, são de repente. Tudo bem? Então, o movimento das placas, né, esse distanciamento, ele é devagar, ele demora. Mas o terremoto, ele é rápido. Nós sentimos ele. Nós sentimos a consequência de um terremoto, da erupção de um vulcão, de um maremoto, de um tsunami. Né? Já os movimentos da hidrosfera, como as enchentes,
são perceptíveis para o ser humano. E, finalmente, a atmosfera, cujos movimentos são tempos curtíssimos e perceptíveis. Hidrosfera, que daqui a pouco também vamos detalhar sobre ela, né, que é a esfera de água. Litosfera é a terra, né, o solo. Hidrosfera é a esfera de água, atmosfera o ar. E a gente consegue ver uma enchente, a gente consegue ver a cheia de um rio. Na atmosfera a gente consegue ver os fenômenos climáticos, por exemplo. Essa semana estava quente, estava da hora, e agora está esse frio terrível. Eu tô falando hoje às 16h44 numa sexta-feira, né? Mas é isso, né? E possivelmente pode chover, como está nevando em Santa Catarina, e depois pode fazer calor na semana que vem. Então esses fenômenos nós conseguimos ver com o tempo. Mas a uma alteração maior do clima, a gente não vai conseguir ver. Tudo bem, gente? Então, nós temos aqui essa tabela que vai falar dos movimentos nas 3 esferas inorgânicas da Terra, né? Que vai... Depois, vocês entrem no site de geografia, no site da escola, na parte de geografia, que dá para vocês lerem atentamente e vocês conseguirem fazer associações sobre as esferas, litosfera, hidrosfera e atmosfera, e as movimentações dominantes. Movimentação dominante é o quê? É aquela que a Terra leva bastante, que vai levar mais tempo, né? E que vai modelando o planeta. A abrupta é aquela que nós conseguimos perceber. Tudo bem? Então, quando vocês forem olhar lá no site, dá uma olhada, vê bem, vê o que significa cada termo aqui. Beleza, gente? É isso, vamos lá. A idade da Terra. Então, como se conseguiu chegar a esse cálculo aí de 4,6 bilhões de anos? Vários cientistas ou várias notáveis, eles quiseram fazer suas medições. Então eles começaram essa correria aí para saber. Então, primeiro tem o primeiro carinha aí é o James Ussher, um Master Bispo irlandês que viveu no século XVI, né, no século XVI e XVII. E, segundo ele, a Terra tinha 6 mil anos. Né? Para ele, era 6 mil anos, os seres vivos eram imutáveis, então surgiu, porque surgiu, sem muito explicar. Primeiro porque era rudimentar, chegaram até há 500, 300 anos atrás, você não tinha todos esses recursos que nós temos hoje para poder pesquisar. Então, beleza. Essa visão ela durou bastante, né? Até o século XIX, então até 200 anos atrás, 250 anos atrás, essa ideia aí perdurou. Então a Terra tinha 6 mil anos, quando acabou, não tem essa, Terra, né? Aí surgiu um carinha aí chamado Georges Louis Leclerc. Acho que eu só consegui falar o Leclerc por causa do piloto de Fórmula 1, né? O Conde de Buffon, que ele viveu no século XVIII, né? Foi um naturalista francês que na sua época realizou pesquisas revolucionárias no campo da biologia, que é o estudo de seres vivos, e da geologia. E, segundo ele, a Terra aí devia ter 35 mil anos. Então, para ele era 35 mil. E tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, um filósofo grego, o Xenófanes de Colofon, ele encontrou conchas marinhas incrustadas em estratos rochosos no alto das montanhas da Grécia. Isso é uma coisa bem interessante, porque tem algumas regiões... Por isso que isso também intrigou muitos cientistas naquela época, como que vai ter concha no meio de um areião no Nordeste brasileiro, um exemplo. Que uma coisa que foi interessante que eu já encontrei também quando eu viajei para lá. Como você vai encontrar esses fósseis lá? Né? Então ele começou, como que esse material de origem marinha tinha chegado ali? Será que ali já foi mar um dia? Então, segundo o estudo dele, ele começou a desenvolver um estudo que dependente do tempo da natureza, que é a geologia. Então, ele foi um dos primeiros a desenvolver, né, o Buffon, o estudo da geologia, que era estudar as rochas, estudar os fósseis, para determinar o tempo da Terra. Né? Aí chegou, já também, tem outro carinha aí, o escocês James Hunton, né? Depois de muitas pesquisas, ele apresentou à Real Sociedade de Edimburgo, já no finzinho do século XVIII, a primeira análise bem documentada sobre a idade da Terra. Seu trabalho se chamava Teoria da Terra. Então, esses estudos sobre a Terra, que começa lá com o clérigo irlandês e chega até aqui no James Hunton, já
essas teorias já começam a ficar mais robustas, né, mais concretas. Segundo Hulton, ele apresentou uma teoria que alterava radicalmente o que se pensava na época. Era uma descrição de uma dinâmica até então negada. Os solos são formados pelo desgaste lento, muito lento, das rochas. As águas marítimas, por meio das marés e das suas ondas, em choque com as costas litorâneas, desgastam as rochas e desse desgaste surgem as areias e os sedimentos. E o que acontece aí? Então, já ouviram falar daquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É um pouco da história da Terra isso daí, tá ligado? Então, é um pouco da história da Terra. Então, a montanha que você vê, por exemplo, você vê o Pico do Jaraguá, quando você passa de trem, quando você passa de carro. Você não vê o Pico do Jaraguá? Né? Aquele maciço de guinais ali, então, aquele maciço de rocha, aquela rocha ali, aquela rocha está sofrendo desgaste diário, desde que ela surgiu, há milhões de anos atrás. Né? Há milhões de anos atrás ela já foi maior do que ela era. Né? Então é o que? É o desgaste de tempo, o desgaste daquela rocha, daquela montanha, ao longo do tempo, aquele sedimento que escapa dela vai para o chão e dali dá formação ao solo. Então foi esse estudo que eles procuraram. Como também aquela areia quando você vai para a praia, se você já foi à praia, por exemplo, aquela areia que cerca ali, aquela areia é um sedimento depositado do choque da água marítima, né, da água marinha, desculpa, da água do mar com as rochas, que vai pegando e pega aquele sedimento e joga na costa, formando bancos de areia, né? Então, este foi uma das primeiras formas que o Hunter, intrigado, ele começou a perceber da idade da Terra, o estudo através das rochas, né? E se isso era verdade, quanto tempo seria necessário para se formar uma praia com sedimentos produzidos pelo desgaste das rochas? Então, muito tempo. Muito tempo. Nesses cálculos chegaram a 4,5 bilhões de anos. Assim, Hunter descobriu que a Terra era bem mais velha. Ele avaliou que a Terra tinha pelo menos centenas de milhares de anos. Ele tinha descoberto um tempo longo. O presente é a chave para o passado, afirmou Hunter. Então ele quis dizer o quê? Que, analisando a situação do presente, o que ele verificava nas rochas, nos fósseis, podia ser uma chave para entender o passado da Terra e compreender a formação do planeta. E isso mudou de vez através de um carinha chamado Charles Lyell, que viveu praticamente em todo o século XIX, que é um geólogo, que foi um geólogo inglês. Ele conseguiu examinar as rochas de forma mais detalhada. Óbvio que a ciência evoluiu nesse período, então ele tinha mais ferramentas para um estudo melhorado. Mesmo assim, ele pegou as ideias de Hunter, né, e reuniu mais exemplos de viagem que ele fez pelo mundo e conseguiu provas boas, né, para garantir que a antiguidade do planeta. Então ele estabelecendo a ideia de um processo geológico lento e uniforme, expressão pela qual foi conhecida essa visão teórica da formação da litosfera. Então a Terra, ela evoluiu, ela é a Terra que ela é hoje, as suas formações, o seu clima, as regiões, os continentes, então é um processo lento e uniforme. Então, através desses cientistas, conseguiu chegar nesse resultado. Beleza, galera? Vamos lá. Então é bom saber alguns termos. Também isso fica lá para vocês na página de geografia, ou se vocês preferirem também, eu tenho em PDF, pode me chamar no zap que eu envio para vocês. Isso aqui é bom saber, são termos científicos que nós estamos utilizando aqui na aula, tá? Falar que tem um termo-chave e esclarecimento, explicando o que é ele. Geologia, que é o estudo da Terra, dinâmica, né, que é a lógica dos movimentos de uma realidade qualquer. Então a dinâmica da Terra, o estudo da movimentação da Terra, como ela chegou onde ela está, estratos rochosos. Então você procura lá, dá uma lida, que é bacana, viu? É sucesso. Vamos lá. As estruturas ou esferas do planeta Terra. Então a gente já viu que a Terra tem cerca de 5 a 4,6 bilhões de anos. Muito tempo depois da formação do universo, que segundo os cientistas é de 13 a 15 bilhões de anos atrás, né? Uma das teorias a respeito da origem do universo é a famosa do Big Bang, né? Isto é, um grande acúmulo de gás, uma grande explosão teria dado origem ao universo, segundo a visão científica, tá, galera? Vamos considerar para o nosso estudo que o sistema Terra apresenta uma estrutura externa composta por 3 esferas. A litosfera, que é a sólida rochosa, a hidrosfera, líquida, a água, e a atmosfera, a gasosa, oxigênio e outros gases.
Essas três esferas se interconectam na superfície terrestre, resultando num ambiente denominado biosfera, onde se desenvolvem os seres vivos. Esses ambientes têm como característica o fato de se relacionarem entre si, isto é, são interdependentes. Qualquer modificação desses ambientes provoca alteração nos demais e no conjunto todo. Então, nós temos um conjunto com três esferas. Essas são as esferas da vida. A biosfera, onde nós estamos, certo? A litosfera, onde tem a parte sólida da Terra, as rochas, a hidrosfera líquida, a água, os rios, os mares, as represas, né? A atmosfera, o ar que nós respiramos, né? O efeito estufa natural que garante o calor. Se nós alterarmos em qualquer uma, poluir as águas, poluir o ar, retirar as florestas que estão na litosfera, nós alteramos toda a dinâmica já existente no planeta e construída na Terra durante esses bilhões de anos. Isso é um sério problema. Então nós temos aqui a litosfera, é a camada sólida mais externa da crosta terrestre, consiste nas rochas e solos, tem cerca de 200 km de espessura, certo? Beleza? 200 km de espessura, gente, não é nada, certo? Não é nada. Vocês vão ver mais pra frente um exemplo que está aqui, bem legal no vídeo. A hidrosfera é o conjunto de todas as águas do planeta, dos oceanos, dos mares, rios e lagos, as águas subterrâneas, o vapor d'água na atmosfera, certo? Então, litosfera é as rochas, os solos, hidrosfera é a água do planeta, onde tem mar, onde tem rio, onde tem córrego. Atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra, contém gases importantes para a vida como o oxigênio e o nitrogênio, o gás carbônico, além de atuar na biosfera. Interação entre litosfera, hidrosfera e atmosfera, processo de equilíbrio da temperatura e umidade do planeta. Só acho que esse planeta gostosinho de viver, onde o ser humano consegue viver ainda bem um pouco, é devido ao equilíbrio dessas três esferas da vida. Enquanto uma dessas três entrar em desequilíbrio, aí o bicho vai pegar. Como a gente já vê em algumas situações por aí. Então nós temos aqui essa tabela também sobre as estruturas ou esferas do planeta Terra. Vocês podem estar vendo lá na página de geografia, tá, gente? A gente vê a composição química predominante nas esferas. Na litosfera são materiais pesados como ferro, silício, magnésio e outros, né? É um estado sólido. Na hidrosfera, referência para a hidrografia, material básico é a água. Materiais leves como hidrogênio e oxigênio. Então a temperatura limite é 100 graus. E a atmosfera, referência para o clima. Material básico é o ar. Então, materiais leves como nitrogênio, oxigênio, hidrogênio dos gases. 50 graus Celsius é a temperatura limite. Estado da matéria gasoso. Então, é tudo bem casadinho, né? Para a gente poder viver bem. Olha como a Terra é legal. Biosfera, como já falei, né? Ou esfera da vida, é um ambiente resultante das relações de milhões de anos entre atmosfera, hidrosfera e litosfera. Então, para chegarmos a esse equilíbrio perfeito do planeta, levou-se bilhões de anos. E nós vimos lá no exemplo das eras geológicas, né? Então, levou-se bastante tempo. Né? É na biosfera que se encontram todos os seres vivos, pois é onde contém os diferentes tipos de solos, minerais, o ar, a água, a luz, o calor e os alimentos fundamentais para a nossa vida. E por que a biosfera é importante? Vai cair na questão, hein? Por que é importante a biosfera, hein? Ela é importante para a compreensão da necessidade de sua preservação para o futuro da humanidade. A fragilidade, ela apresenta uma fragilidade, se equilibra num jogo de forças muito sensível, mantido por diversos elementos que compõem a biosfera e se influenciam mutuamente. O homem integra e depende diretamente das relações. Não há, galera, separação entre homem e natureza, né? Na nossa cabeça parece que uma coisa somos nós, sociedade, seres humanos, e outra coisa é a natureza. Né? Essa visão ocidental. Então, a natureza é uma coisa, está lá, e nós somos nós, seres humanos. Não. Nós dependemos da natureza. E essa nossa ação sobre o meio, que quando a Terra ela vai revidar, o ser humano sente, né? Por exemplo, os fenômenos climáticos, a Terra se aquecendo devido a uma intensificação do efeito estufa. Por exemplo, meses atrás nós tivemos um fenômeno climático em Santa Catarina, né? Que eu esqueci o nome agora, não sei se foi o tufão, mas a gente tivemos
O ciclone, isso, nós tivemos o ciclone em Santa Catarina, então devido às ações humanas, né, é uma forma da Terra se adaptando. Então é o ser humano aí interferindo no equilíbrio que foi construído há milhões de anos atrás. Estrutura interna da Terra. Acredita-se que a Terra tenha se originado, eu já falei, né, chega de 4,56 bilhões de anos, e como os demais planetas do sistema solar, formou por causa de uma força gravitacional que reuniu materiais existentes. Então, os materiais estavam soltos, mas existia uma força gravitacional que, como um imã, as atraiu e formou o planeta, certo? Então, a Terra aí, beleza. Então, a partir desse momento, a Terra vai sofrer um resfriamento. O material mais pesado vai mergulhar para o interior do planeta, por exemplo, o ferro, e o mais leve, gases para a superfície, formando-se a crosta. São três as camadas da Terra. Então, eu tenho a crosta, eu tenho o manto, eu tenho o núcleo. A crosta é a camada rochosa, mais superficial da Terra, é composta por grande parte de oxigênio e silício, enquanto magnésio, alumínio e cálcio apresentam menores quantidades. Eu tenho o manto, né, localizado abaixo da crosta, que representa 83% do volume da Terra. Então, a maior parte da Terra está no manto, composto por rochas, predominando compostos de oxigênio, magnésio, silício e ferro. Depois eu tenho o núcleo, a parte central, onde está o material pesado, feito de ferro e níquel. É o núcleo mais externo e formado por ferro líquido, enquanto mais interno é ferro sólido. A energia mantida nas camadas mais internas provoca uma série de modificações na superfície terrestre. Essa energia é capaz de mover grandes camadas da crosta terrestre, a qual se encontra fracionada em extensas placas tectônicas. Então, abaixo temos duas figuras que apresentam modelos diferentes de mostras que mostram as estruturas internas da Terra. Não é abaixo, né? No próximo slide vocês irão ver um modelinho que explica, né, um desenho da Terra onde está a crosta, o manto e o núcleo. Mas para a gente entender que o núcleo da Terra ele tem bastante força. A força gravitacional, o que nos mantém aqui firmes, sentadinho aqui em pé nesse planeta, é a força da gravidade, é a força gerada nesse núcleo da Terra. Ó que legal. Temos duas imagens aqui para representar essas camadas da Terra aqui. Se liguem. Se a Terra fosse um ovo, né, a crosta sólida teria a espessura de uma casca de ovo. Então vamos lá. Não vou falar para você pegar um ovo, né? Isso já é demais. Mas pega aí um ovo. A casca do ovo é como se ela fosse a crosta onde nós estamos, os solos, as montanhas, né? Então ela é bem fina, né? Por isso que a crosta da Terra é toda quebradinha, né? E a ponta de um alfinete seria o suficiente para atingir o manto incandescente do seu interior. Um exemplo, né? Como então a gema ela fosse tipo o núcleo da Terra, né? E a clara fosse o manto. É um exemplo assim para a gente tirar um pouco dessa abstração do que é o interior da Terra, né? Mas para a gente ver, então, é uma camada bem fina, a camada da crosta terrestre. E aqui do lado direito do vídeo, né? Vocês podem ver uma explicação daquilo que eu já falei anteriormente, o que é a crosta, o manto, certo? E a zona localizada aqui onde fica o centro da Terra, beleza? Tudo bem? Então eu tenho aqui a estrutura interna da Terra, formada pela crosta, tá vendo aqui, ó? Bem fininha, bem fininha, bem fininha. Depois eu tenho o manto. É no manto aqui que acontece a transformação das rochas, que é um tema que a gente vai ver daqui a pouco também, né? Da onde ela sai do estado sólido e vai para o estado líquido, e depois, como a gente pode ver aqui, ó, tá vendo? De onde surge dessa força, dessa movimentação do núcleo da Terra, de onde ela consegue jogar essa rocha líquida, incandescente, pegando fogo, como erupção vulcânica. Minerais. O que são minerais? Os minerais são substâncias encontradas na natureza, formadas por uma composição química equilibrada resultante de milhões de anos de processos inorgânicos, ação do calor e da pressão. Todos os minerais são sólidos, como o feldspar, mica, quartzo.
A água, apesar de ter fonte mineral, não é um minério, assim como o mercúrio, que é líquido em temperatura ambiente. Então nós temos os minerais, as substâncias, também fruto desse processo de decomposição de rochas de milhões de anos, certo? Então ela tem uma formação química equilibrada que são de processos inorgânicos. Então o que é algo inorgânico? Algo que não é ligado, que não tem vida, com a ação do calor, a pressão que vai formar esses minerais. Tudo bem, gente? O que são minérios? É a designação que se dá a um mineral economicamente rentável, explorado comercialmente. Então, aquele mineral, temos um mineral, então, que sofreu milhares de transformações ao longo de milhões e bilhões de anos, e tem uma característica física, e que através dessa característica física e química que ele tem alguma utilidade para o ser humano comercial, então ele vai ser denominado minério. Certo? Então, de acordo com as suas fontes de substância ou mesmo por seu brilho, os minerais são divididos em metálicos e não metálicos. Os metálicos, para se utilizá-los, deve transformá-los em metais ou ligas metálicas. Na imagem, aqui na imagem, nós temos minério de ferro. Minério de ferro. Através do minério de ferro, nós conseguimos fazer o aço, que vai produzir o carro, vai fazer panela, vai fazer diversos objetos utilizados pelo homem. Então é aquilo que tem valor, dá grana, dá dinheiro. O que são rochas? As rochas são formadas por dois ou mais minerais agrupados. Então, se eu tenho dois ou mais minerais, eu tenho uma rocha. Existem três classificações para as rochas, tá? De acordo com a sua formação. Rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. Certo? E para compreender a origem das rochas, a gente precisa analisar também o ciclo das rochas para entender a formação no interior da Terra, que é um processo endógeno, e quanto na sua superfície, que é exógeno. Isso a gente vai ver mais para frente. Então vamos lá primeiro saber os três tipos de rochas, tá? Magmáticas, sedimentares e metamórficas. Rochas magmáticas. As rochas magmáticas, ou ígneas, como também são chamadas, são rochas formadas pelo magma solidificado expelido por vulcões e ainda pode ser subdivididos em dois tipos, né? Por exemplo, eu tenho rochas magmáticas intrusivas e extrusivas. Intrusivas são rochas formadas pelo magma, mas que ele se solidificou em grandes profundidades, né? Ele não chegou a ser expelido para fora do vulcão. Ele dentro da crosta terrestre foi que houve o seu esfriamento, ele se solidificou. Então, uma dessas rochas é o granito, né? No Brasil encontra-se o granito, que é a formação da Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar. Sabe quando você pega o carro e desce a serra? Então, a formação rochosa ali da Serra do Mar é de granito, beleza? E as rochas magmáticas extrusivas, que são as formadas pelo magma solidificado na superfície. Então, tem um vulcão, sabe quando aquele magma sobe, ele desce? Quando ele solidifica e forma tipo uma ilha vulcânica, como lá no Havaí, o nome dessa rocha é chamada basalto. Sabe a catarata do Iguaçu, lá no Paraná? Então, nas cataratas, a rocha predominante naquela região é o basalto, porque ali há milhões de anos atrás era uma região de derrame de área de vulcanismo. Beleza? O nome derrame basáltico, significa que é um derrame de magma que deu origem à rocha basalto. O que são rochas sedimentares? São rochas formadas através da sedimentação de partículas de outras rochas existentes ou de materiais orgânicos. As rochas sedimentares podem ser divididas em três tipos: clásticas, orgânicas e químicas. Beleza? Mas nesse primeiro momento, vamos tentar entender o que é algo importantíssimo para entender sobre as rochas sedimentares, que é a ação do intemperismo. Os minerais constituintes das rochas passam por modificações físicas e químicas. Podemos se transformar em outros minerais ou se desgastarem com a ação do tempo. Então, o material intemperizado, chamado sedimento, como pode ser transportado por agentes externos como gelo, ventos ou rios, com o passar do tempo geológico, pode se transformar em rochas sedimentares. O que acontece? Eu tenho uma rocha mãe, por exemplo, uma rocha magmática, certo? De ação de vulcanismo, eu tenho o granito. Eu tenho o basalto. Então, conforme a ação do tempo, do calor,
né, do calor, da água, os sedimentos, a micropartículas daquela rocha vão sendo decompostas, elas vão se sedimentando, vão se agrupando uma com as outras. A partir dali, com a ação do tempo, elas se juntam, se grudam entre elas e dão formação de um outro tipo de rocha, dando origem aí às rochas sedimentares. Então, não só também como o resto de rochas, mas também como de outros materiais, como uma madeira como madeiras, como o resto de animais, como o resto de vegetais. Então, nas rochas sedimentares que nós encontramos a presença de bastante matérias-primas importantes hoje para a humanidade, como o petróleo e o gás natural e o carvão, que são hidrocarbonetos, que são materiais, o petróleo e o carvão, da decomposição de seres vivos, de um passado muito, mas muito antigo, que são expressivas fontes de energia por ter uma grande quantidade de carbono. Beleza? Então, é onde nós encontramos, nas rochas sedimentares, a boa parte da riqueza produzida, explorada, riqueza mineral explorada na Terra, pela humanidade. Tudo bem? Tipo de rochas sedimentares, nós temos as clásticas, também chamadas de rochas de sedimentos dendríticas, são rochas formadas pelos detritos de outras rochas antigas, como exemplo de rocha clástica, o arenito. Então é a decomposição de rochas antigas. Então tem uma rocha mãe, ela se decompôs, depois todo aquele sedimento se juntou, se aglutinou e formou uma outra rocha, que pode ser o arenito ou o tilito. Eu tenho as rochas sedimentares orgânicas, que são formada através de restos de animais e vegetais mortos que vão se acumulando em alguns locais através de grande pressão. Nunca se esqueçam, pressão, temperatura dão origem a rochas e minerais como calcário, carvão mineral, petróleo e etc. E outras rochas, certo? Então, eu tenho animais lá de milhões de anos atrás, sabe aqueles primeiros animais, os dinossauros, toda essa galera, então. E plantas também, vegetais, eles se acumularam, eu tenho a ação do tempo, eu tenho a pressão, eu tenho a temperatura, modifica-se, torna-se uma rocha. Então a gente tem aí os minerais nessas rochas, minerais como calcário, carvão e petróleo, beleza? Eu tenho as rochas sedimentares químicas, que são formadas quando o líquido, água, onde os sedimentos de rocha estão dispersos, se torna saturado. Então as rochas químicas em geral formam cristais. Então eu tenho a calcita, a aragonita, dolomita, estalactites e estalagmites. Que são aquelas formações belíssimas que nós temos nas cavernas, né? Então são rochas químicas pela ação da água. Então é quando tem ação da água. Beleza, gente? Vamos lá. Rochas metamórficas. O que são essas rochas? São as rochas que sofrem alteração na sua estrutura em decorrência de altas pressões e temperatura. É um terceiro tipo de rocha. Nós temos as rochas, por exemplo, as rochas mãe, né? Uma rocha mãe, lá que surge através da ação do vulcanismo. Essa rocha, ela, ao longo das eras, ela sofreu a ação do intemperismo, então ela se tornou uma rocha sedimentar, né? E depois, com a ação da temperatura e com a ação do tempo, da ação de altas pressões e temperatura, ela se transformou, ela sofreu uma metamorfose, ela era uma coisa e virou outra. Um exemplo de rochas metamórficas são o mármore, o quartzito, onde é extraído quartzo, né? O mármore ele surge a partir do arenito, então de uma rocha sedimentar é que surge uma rocha metamórfica. O quartzito ele vai surgir da gneiss, ele vai surgir de um outro tipo de rocha mãe que durante muito tempo, sofrendo altas temperaturas e alta pressão, transformou-se em outra rocha, que é o metamorfismo. Locais mais comuns para a formação desse domínio tipo de rocha são margens continentais convergentes das placas tectônicas, onde se formam grandes cadeias montanhosas. Então, aonde é o choque de placas, né, na margem desses continentes, é que nós encontramos esse tipo de rocha. Beleza, galera? Então, para finalizar aqui, eu tenho essa figura que ele mostra como que se dá as transformações das rochas, né? Ele parece um pouco mais complexo, mas vamos tentar entender aqui um pouco. Aqui no canto esquerdo está escrito pressão e temperatura crescentes. Então,
para baixo, eu tenho uma alta temperatura, ó, descendo, alta temperatura e pressão. Subindo, baixa temperatura e pressão, beleza? Então o que acontece? Vai ter aqui uma rocha magmática, beleza? Ela vai sofrer um aquecimento. Aí ela pode, através da ação, quando ela sofre um arrefecimento, ela se torna magma, beleza? Aí ela vai lá, que é uma rocha magmática, sofreu aquecimento, virou uma rocha magmática. Quando formada essa rocha magmática, o que acontece? Ela pode sofrer um aumento de temperatura e pressão, que ela vai se tornar uma rocha metamórfica. Tudo bem? Isso é uma rocha magmática. Aí ela vai sofrer um soerguimento. O soerguimento, essa rocha ela vai aflorar. Então ela vai estar... essa rocha está na crosta, mas ela vai, devido às movimentações da crosta terrestre, ação das placas tectônicas, essa rocha ela pode subir, se elevar, ela vai sofrer uma decomposição, então ela vai soltar sedimentos. Esses sedimentos eles vão se aglutinar, também pela ação de pressão e temperatura, e vão se tornar rochas sedimentares. Depois, essas rochas sedimentares, elas podem sofrer um aumento de pressão e temperatura e se tornar rochas metamórficas. Essa rocha metamórfica, ela pode, de novo, entrar em fusão e se transformar em magma, que posteriormente se tornará uma rocha magmática. Deu para entender isso? Se não deu para entender, volta esse vídeo e vai bem devagarinho, que não é tão difícil de entender, beleza? Mas vamos lá mais uma vez. Aqui eu tenho magma, beleza? Magma. Através do magma, ele se arrefeceu, beleza? Esfriou, né? E se tornou uma rocha magmática. Então pode acontecer duas coisas a partir desse momento. Essa rocha magmática no interior da Terra, ela pode ficar no interior da Terra e sofrer um aumento de pressão e temperatura e se tornar uma rocha metamórfica. Ou ela pode se erguer, que é um levantamento, que ela vai subir à superfície, né? Que ela pode sofrer uma deposição, que ela pode sofrer uma ação de erosão, pode ser erodida, né? Pela ação do intemperismo. E essa deposição desses sedimentos nos continentes, nos oceanos ou nos continentes, pode dar origem o quê? Quando elas se juntam, uma rocha sedimentar, né? E depois, com essa rocha sedimentar, ela pode sofrer uma ação, né, de aumento de pressão e temperatura, que ela vai se tornar uma rocha metamórfica. Essa rocha metamórfica, ela pode ter dois caminhos. Ou ela está lá no fundo da Terra, no manto da Terra, e vai tornar-se novamente magma, que aí se torna novamente uma rocha metamórfica. Ou ela vai se erguer, ter um levantamento, e sofrer a ação do tempo e de erosão para transformar-se numa rocha sedimentar. Beleza, galera? Espero que tenham entendido mais ou menos esse esquema do ciclo das rochas, beleza? Pois vamos lá. Questionário. Vocês vão responder um questionário online, certo? Mas também essa atividade está em PDF, né? E também lá na escola, beleza? Para responder o questionário, utilizar as questões que estão lá na página de geografia. Então, vocês vão acessar o site da escola e a página de geografia, certo? O questionário online, você vai clicar aqui. Eu vou clicar aqui. Essa atividade já está na página de geografia. Eu também já coloquei nos grupos das salas. Já está nos grupos, beleza? Então, tá aqui, ó, abrimos a página da avaliação. É a única avaliação desse primeiro momento, tá? Se você para responder, é só entrar aqui no site. Tá abrindo. Temos aqui o site do primeiro ano. E temos aqui o conteúdo, beleza? Não precisa copiar os textos no caderno. Todos os textos, todas as imagens, tudo que eu coloquei nessa apresentação também está lá no site, tá? Eu também aqui no final, eu vou colocar os vídeos, beleza? Aqui na página. A data para entregar é no dia 10/9, beleza, galera? Certo? Então vamos lá. Voltando. Pronto. Vai estar em PDF para quem quiser, certo? E se tiver em PDF, vai estar lá no final, vai estar a provinha, vai estar a prova, vai estar a avaliação. Se você quiser, ao invés de você responder o questionário online, você pode responder no caderno, colocar as respostas no caderno. Depois que respondeu, você pode tirar uma foto e mandar por zap para mim. Ou você também pode, cidadão ou cidadã, levar na escola, mas aí respeita os protocolos de segurança, beleza? Então, é como já
Isso aqui. Pode ser entregue online, respondendo um questionário digital, via WhatsApp, em diversos formatos, PDF, Word ou foto de registro no caderno. Eu escrevi 2 vezes, né? Tem que corrigir. Na escola, respeitando o horário. O horário para levar é das 10 às 4 horas. Como também seguindo as recomendações. Máscara, luva e distanciamento físico. Usar a máscara, galera. O aluno que não tem acesso à internet, não consegue acessar, não tem celular, seu colega que você sabe nessas condições, ele, a partir do dia 20, né, desde ontem, desde o dia 20, ele pode estar buscando na escola essa atividade para estar fazendo, beleza? E a data de entrega é até o dia 10 de setembro, beleza? Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. Tira a dúvida, galera. Dúvida pode chamar, mas também não vai chamar 1h da manhã, né? Menos, por favor. Mas vamos lá. O WhatsApp 11 9539 5925. Pode estar mandando mensagem, tá? Para tirar suas dúvidas. Tem meu Facebook, tem meu e-mail, que é Wagner Feitosa, tudo junto, @professor.educacal.sp.gov.br. É isso. Espero que vocês tenham entendido. Eu estou começando, estou no começo aprendendo a mexer com essa nova ferramenta, né? Espero que suas dúvidas, se você tinha, tenham sido sanadas. Espero que tenham gostado. Essa videoaula vai estar lá no YouTube. Então você curte, dá um joinha, se inscreve, não sei como fala assim, mas é isso. Então é isso, galera. Obrigado e até a próxima. Falou!